comércio deve aos portugueses a descoberta do Japão, sem dúvida, mas no que toca às restantes áreas do conhecimento, essa dívida repousa claramente não nas mãos dos navegantes, mas sim dos padres da Companhia de Jesus. Aliás, não se pode esquecer que um dos pioneiros do relacionamento de Portugal com o Japão, o famoso Fernão Mendes Pinto, era ele próprio um jesuíta. Mas se o encontro do Ocidente com o Japão se deve aos jesuítas, é igualmente certo que a divulgação da imagem do Japão na Europa se deve igualmente aos irmãos de Santo Inácio de Loyola e a São Francisco Xavier. Diga-se a este propósito que o rumo e o desígnio da Companhia de Jesus na sua marcha para o Oriente era o Japão. São Francisco Xavier, por exemplo, estava convencido que sem conquistar o Japão não seria possível conquistar a China. Por isso, apostaram tudo no Império do Sol Nascente, que então ainda não era assim chamado, e se encontrava dividido em diversos feudos que reduziam a autoridade do imperador a zero, mantendo como um símbolo aprisionado na encantadora cidade de Kyoto. Ora, os jesuítas chegam ao Japão num período crucial da sua história. No momento em que se registava no arquipélago um movimento de reunificação do país, visando restabelecer a autoridade e o prestígio do imperador. Esse movimento iria criar a figura do Shogun, o supremo líder militar e primeiro-ministro que governaria com mão de ferro, apoiado nas elites militares, os daimios, poderosos senhores da guerra e da terra. Era dentre esta elite que, por norma, o próprio Shogun era escolhido. Para além dos daimios, os famosos samurais eram então os equivalentes dos cavaleiros da Idade Média Ocidental. Os samurais seguiam um código de honra denominado Bushido, o caminho do guerreiro, desenvolvido nos séculos IX a XII, que ensinava as principais características do samurai. A frugalidade, grande disciplina, lealdade, honra até à morte, destreza com a espada e coragem extrema diante de qualquer situação. No século XII, tornaram-se a classe dominante do Japão com a fundação do primeiro shogunato pelo comandante do exército Minamoto de Yoritomo. Ora bem, hoje samurais e harakiri, o shogun, são nomes e termos que todos nós conhecemos, mas certo é que foram os jesuítas os primeiros a revelar a sua existência ao mundo ocidental. As notícias que os jesuítas deram do Japão são tratadas aqui neste livro de Ana Fernandes Pinto, Uma Imagem do Japão, a aristocracia guerreira nipónica nas cartas jesuítas de Évora, 1598. Instituto Português do Oriente, Fundação Oriente. Ora bom, este livro salienta por si próprio o facto de ser impossível escrever uma história séria do Japão desse período sem remeter constantemente para fontes portuguesas. E esse período do encontro entre as duas metades do mundo, que ficou conhecido como o século cristão, foi também um período marcado por acontecimentos tumultuosos que pouco tiveram a ver com o cristianismo. Os triunfos e trabalhos da religião cristã constituem um subenredo desse espetáculo, não o seu tema principal, diz aqui Jurgis Elizonas, professor emérito da Universidade Americana de Indiana, que escreve extensamente sobre política e cultura do Japão, bem como sobre a história japonesa do século XVI e XVII. Quanto à autora deste livro, Ana Fernandes Pinto, é doutorada em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, com uma tese intitulada Tragédia mais gloriosa que dolorosa, o discurso missionário sobre a perseguição aos cristãos no regime Tokugawa na imprensa europeia. Foi bolseira da Fundação Oriente, é investigadora integrada do Centro de História da Aken e da Alemar, membro do Conselho Editorial do Bulletin of Portuguese Japanese Studies e investigadora no projeto Interações entre Rivais, a missão cristã e as seitas budistas no Japão, durante a presença portuguesa. Enfim, uma especialista nesta matéria. Resta dizer que este livro resulta de uma parceria entre o IPOR e a Fundação Oriente. A produção é da editora Livros do Oriente, datada de 2004. Volto para a semana com mais livros e mais autores.